vídeo a respeito dos cestos em fio de malha que nós fizemos é uma ideia para presentear, para decorar, para você utilizar nos centros de mesas de casamentos, de festas e também como organizadores. Nós utilizamos o fio de malha de poliéster, que é mais leve, mais regular e mais macio que o fio de malha tradicional. Se vocês tiverem interesse em adquirir este fio, pode ser através do nosso site, no www.multitecnicas.com.br ou através do nosso WhatsApp no 11 98600 2010. Para a execução dos cestos, vocês vão precisar do fio de malha, se forem 3 cores, como nós fizemos aqui, um novelo de cada. Para este tamanho de cesto, você precisa de apenas um novelo, caso seja de uma cor só. Caso você queira fazer cestos maiores, aí vai depender do tamanho, mas por volta de um novelo e meio a 2 para um cesto bem maior. Eu utilizei agulha de 9 milímetros de crochê, uma agulha de ponta redonda grossa para os arremates, a tesoura. E se você for fazer cestos maiores, onde haja necessidade de emendar o fio, a gente sempre sugere trabalhar com a cola Pegamil, que faz a emenda perfeita, sem que fique aparecendo nenhum tipo de nó. E a cola você também pode adquirir no nosso site ou através do nosso WhatsApp. Para a execução do cesto, você vai começar sempre pela base dele. Nós trabalhamos aqui no ponto baixo centrado. E como eu falei anteriormente, a base é que dá o tamanho do cesto, então se você quiser maior ou menor. Aqui nós fizemos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Ele tem aproximadamente 15 centímetros de diâmetro. Então, para que vocês tenham ideia mais ou menos aproximadamente de que tamanho que vai ficar o cesto que você deseja. Por exemplo, se for um organizador que você queira colocar pincéis de maquiagem, você pode trabalhar apenas com 3 carreiras, já seria o suficiente. Deseja um cesto grande para colocar toalhas, alguma coisa maior, você pode aumentar para 10 carreiras, 15 carreiras. Então, cada vez que você modifica o tamanho da base, modifica também o tamanho do cesto. Para iniciar o cesto, nós vamos fazer com agulha de 9 milímetros, você vai trabalhar um círculo mágico, um elo mágico, como queiram chamar. Para fazer isso, você deixa uma ponta deste jeito, laça por volta dos dedos da mão, introduz a agulha aqui por dentro e puxa para dentro. Então, eu vou fazer de novo. Deixa uma ponta, laça, introduz a agulha, puxa e já pode executar o primeiro ponto baixo. Esse ponto baixo você vai fazer 7 vezes aqui dentro deste elo mágico. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terminou de fazer os 7 pontos, você vai puxar essa ponta que nós deixamos aqui solta, segurando o primeiro ponto, no último ponto baixo que foi executado, você segura e puxa esta primeira pontinha que está aqui do lado. E ele vai fechando o círculo desta forma. Não precisa fechar demais agora, porque quando ele estiver um pouco mais soltinho, ele fica mais confortável para trabalhar. Então, eu costumo deixar mais ou menos deste tamanho. Agora, tem um segredo para a execução do fechamento dos pontos baixos centrados, para que fique mais perfeita a emenda. Então, o que você precisa fazer? Deixar essa laçada aqui mais solta, alongada. Você vem com a agulha por trás aqui do primeiro ponto, introduz a agulha de trás para frente. Essa parte aqui é meio apertadinho para fazer, façam com calma, às vezes é difícil a primeira vez quando a gente está fazendo, porque ele fica bem apertado. Então, introduziu a agulha de trás para frente, pega aquela laçada alongada e puxa para trás. Então, aqui é o lado direito e eu puxei para trás. Quando você puxa para trás, aí sim une o início e o fim da carreira. Agora, você precisa... Essa ponta aqui depois nós vamos cortar, por enquanto não. Aonde o fio está saindo, que é o fio de trabalho, você vai introduzir a agulha dentro deste ponto baixo, no centro. Então, aqui também é um pouco mais apertado, mas isso é só no começo, depois facilita bastante. Então, você tem que introduzir e a agulha vai sair exatamente onde está aquela ponta do fio, as duas pontas. Laça aquela alça alongada, que estava aqui, então eu já lacei.
Pego a ponta que eu vou trabalhar, laço e passo tudo por dentro. Então, este é o primeiro ponto baixo centrado que eu fiz, já laço aqui o ponto e posso iniciar a carreira. Eu gosto de iniciar no mesmo ponto baixo centrado que eu já fiz o primeiro ponto. Então, eu venho aqui, introduzo a agulha, laço e puxo o segundo ponto baixo centrado. Na primeira carreira, você vai trabalhar sempre 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, trabalhando sempre 2, 2, 2. Isso é a primeira carreira de aumento. Então, eu venho, para saber aonde eu vou introduzir a agulha, eu sempre procuro aonde está esse fiozinho, porque o fiozinho é a parte de trás do ponto baixo. Então, eu vou vir aqui no próximo, introduzo a agulha, abro o fio. Essa carreira ela é a mais apertada, as próximas ficam bem fáceis de fazer. Trabalho 2 pontos baixos centrados no mesmo ponto de base. Novamente, reparem que o centro ainda está bem aberto, mas eu deixo propositadamente esse centro aberto. Venho de novo, olha, aqui está o fiozinho, introduzo a agulha. Novamente, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base para fazer o aumento. E vou trabalhar assim até chegar aqui no primeiro ponto. Cheguei no último ponto, agora eu vou fechar a carreira. Para fechar a carreira do ponto baixo centrado, é a mesma coisa, você alonga a ponta da alça que você está trabalhando, introduz a agulha de trás para frente, aqui por trás do primeiro ponto que você faz, pega aquela alça e passa para trás. Aí sim você puxa para que a carreira fique fechada e os 2 pontos fiquem juntos. Quando você puxa, retira a agulha da laçada, vem aqui no último ponto que você fez para introduzir a agulha e conseguir fazer o fechamento, laça aquela alça que ficou aqui, pega a ponta do fio que você está trabalhando, laça aqui por dentro do ponto, e aí puxa. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar aquela ponta inicial para fechar mais o centro. Você vai fazendo isso com certo cuidado, para que ele fique bem apertadinho. Aqui ficou uma laçada para dentro, eu vou puxar para trás. Puxo bem e deixo bem apertado esse centro. Então, ele vai fechando e vai formando essa estrelinha e vai ficando mais perfeito. Depois, nós vamos aqui cortar essa ponta para que ela fique arrematada. Então, esse é o jeitinho que eu gosto de fazer para que ele fique bem fechado. A partir desta carreira, você vai trabalhar as carreiras agora de forma regular na questão dos aumentos. Nós vamos trabalhar, nesta primeira carreira, 2 pontos no mesmo ponto de base, um simples. 2 no mesmo ponto de base, um simples. Então, esse primeiro que eu já comecei aqui, eu deixo ele simples, venho no próximo ponto baixo. Quando eu quero saber qual que é o que eu venho trabalhar, eu introduzo a agulha no centro. Ele saiu errado, vou de novo aqui. Esses pontos baixos centrados, eles são um pouco mais difíceis de fazer porque a agulha é grossa e o ponto é apertado. Mas conforme você vai treinando, ele fica mais fácil de executar. Então, fiz um simples, que é o primeiro ponto, 2 juntos. Novamente, um simples. E serão 2 juntos no próximo ponto. Assim será na próxima carreira, os aumentos vocês vão fazer 2 juntos, 2 simples. 2 juntos, 2 simples. Na próxima, 2 juntos, 3 simples. Eu vou mostrar no que eu já fiz aqui. Olha só. A primeira carreira é aquela carreira simples que eu falei pra vocês, que são só do elo mágico. Depois são sempre 2 em todas as carreiras. A próxima carreira eu fiz 2 juntos, um simples. 2 juntos, um simples. 2 juntos, um simples. A próxima ficou eu sempre vou começar com um simples. Então, um simples, 2 juntos. Agora, 2 simples, 2 juntos. 2 simples, 2 juntos. A próxima, 2 juntos, 3 simples. 2 juntos, 3 simples. Ah, eu quero fazer maior. 2 juntos,
4 simples. 2 juntos, 4 simples. É sempre a mesma regra, você vai aumentando de um em um, deixando os pontos simples e sempre fazendo os 2 no mesmo ponto de base para que ele aumente o círculo e você consiga fazer a circunferência. Então, isso será feito em todas as carreiras. Agora eu já vou pegar um que eu iniciei aqui, a parte do que eu já estou no tamanho que eu desejo. Eu fiz o centro, trabalhei as carreiras que eu desejo, né, o número de carreiras que eu desejo, e aí esse último ponto, eu vou trabalhar aqui, ele está sempre com 2 juntos. Uma coisa que eu gostaria de falar também é o seguinte, por exemplo, você está trabalhando, chegou no último ponto de base, no último ponto que você fez os aumentos. Ah, ficaram 2 pontos juntos, um ao lado do outro. Não tem problema, você fecha a carreira e continua fazendo os aumentos do jeito que seria, se for 3 simples, 4 simples, não importa. Isso às vezes acontece de você começar a carreira com 2 e terminar com 2 também. Ou ao contrário, começar com 2 e aí quando você está no último ponto, ainda está muito longe, você pode fazer 2 também. Isso vale como a questão do fio que você estiver utilizando, porque às vezes o fio é muito grosso e é necessário que você diminua um ponto. Às vezes, 2 juntos ficará muito cheio, então você pode fazer um simples. Então, essa é uma dica que é para que você consiga fazer a base sem a dificuldade na hora de terminar. Então, aqui eu terminei a carreira que eu quero, já tenho o tamanho desejado. Nesta carreira, você não vai fazer aquele alongamento que nós fizemos da alça, mas vai apenas fazer o ponto baixíssimo tradicional, que é passar ali por dentro do final da alça. Faz uma correntinha de subida, porque agora nós vamos fazer a primeira carreira de base da subida do centro. Essa primeira carreira de base, ela é feita apenas com pontos baixos, pegando sempre na alça de trás da correntinha que fica do ponto de base. Então, é apenas isso aqui, olha, ao invés de pegar tudo, eu pego apenas essa correntinha de base. E vou trabalhar uma carreira inteira de pontos baixos, subindo, ela vai subir a parede do cesto, deixando uma correntinha aparente. Esta correntinha aparente é isto aqui. É esta correntinha que ela fica exatamente na hora da subida da parede do cesto. Ela é importante para que vocês vejam, quando o ponto baixo sobe, ele realmente dobra a parede do centro para que forme uma base. Eu gostaria de falar agora a respeito de uma coisa que eu fiz nesses 2 cestos, é o seguinte, se você quiser que ele fique arredondadinho, nesta primeira carreira, eu vou falar agora, você faz um ponto de aumento. Se você quiser a parede reta como está aqui, sem que ele fique arredondado, você não faz nenhum aumento. Então, essa é a diferença, para que ele suba bem reto, sem aumentos. Para que ele suba gordinho desse jeito que nós estamos fazendo aqui, você precisa fazer um aumento no último ponto da primeira carreira. Então, como que nós vamos fazer agora? Eu cheguei nesse último ponto dessa carreira que nós fizemos de subida. Quando você for fechar essa carreira, agora basta fazer o ponto baixíssimo normal. Puxo bem aqui para ele ficar fechadinho. Se você quiser a parede reta do cesto, sobe desta forma e não vai ter aumento nenhum. Se você quiser a parede do cesto mais arredondada, então nesta carreira que nós vamos trabalhar agora é que vai ter um aumento. Aqui você faz uma correntinha de subida. A primeira carreira é apenas pontos baixos, simples, pegando no ponto de base. Agora, nós vamos iniciar o ponto fantasia efetivamente. Então, como que você vai fazer? Vai fazer um ponto baixo, pegando nestes buraquinhos aqui da base onde nós fizemos a primeira parte da subida do cesto. O tradicional, você pegaria aqui em cima, mas você vai pegar para a parte de baixo. Então, vai fazer 2 pontos baixos neste primeiro buraco. Pula o próximo e faz novamente 2 pontos baixos. Aqui não tem segredo nenhum, é somente isso. Você vai fazendo 2 pontos baixos, pula um, faz 2 pontos baixos novamente. Em cima não tem correntinha nem nada, é só direto. Novamente, pula um. Já estou chegando aqui no final da carreira
Eu fiz o primeiro aqui, então o último será, eu vou pular e vou fazer exatamente aqui no centro. Caso você queira, né, fazer o cesto um pouco mais arredondadinho, você pode trabalhar aqui, neste buraco, mais um grupo de 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Eu vou fazer a parede reta, então eu não preciso fazer isso. Você pegando mais esse grupo aqui, ele vai arredondar, deixando desse jeito, ele vai subir reto. Então, eu trabalhei a primeira carreira sempre com 2 pontos no mesmo ponto de base, faço o fechamento com o ponto baixíssimo tradicional. Subo uma correntinha e agora nós vamos começar a fazer mesmo o ponto fantasia. Como que você vai fazer o ponto fantasia? Você vai pegar esta alcinha do segundo ponto baixo que estava pela frente, pôr a agulha para trás do ponto, laça e faz um ponto baixo. Novamente, pego no mesmo ponto aqui, olha. Pego a alcinha, passo a agulha para trás e trabalho o segundo ponto. Agora, gente, olha só, acabou meu fio. Então, eu preciso fazer a emenda das duas pontas. Com a cola, você vai passar uma pequena quantidade aqui, apenas na pontinha do fio. Essa cola seca bem rápido, então é importante que você já feche o vidro para que ela não, a pontinha não fique entupida. Eu aperto bem, olha, se ela soltar você pode pôr novamente aqui, pressiona levemente. Em aproximadamente 30 a 40 segundos, já está colado. E aí, agora eu já posso continuar o trabalho. Então, como que eu vou fazer o ponto fantasia? Eu passo a agulha por trás do segundo ponto baixo, que estava na carreira anterior, introduzo a agulha para trás. Opa. Novamente. Introduzo a agulha por baixo da alça, passo para trás e faço o ponto baixo. Olha só, aqui já está a emenda do fio, ele vai ficar imperceptível no meio do crochê. De novo, passo por baixo, pela frente, laço o ponto e fecho o ponto baixo. A emenda ficou aqui, você não consegue nem enxergar onde existe emenda. Vou fazer mais uma vez. Passo por baixo, introduzo a agulha para trás do crochê. Tem sempre um buraquinho aqui que eu consigo colocar a agulha. Puxo e faço mais um ponto. Você vai trabalhar assim até o final da carreira, pegando sempre dentro dessa primeira alcinha. Caso você vai fazer a troca de cores, agora eu vou terminar essa carreira e fazer a troca de cores. Praticamente já está finalizado. Quando você quiser fazer a troca de cores, você vai fazer o seguinte. No último ponto que você fez 2 pontos no mesmo ponto de base, aqui eu tenho a troca. Eu vou mostrar inclusive a emenda. Olha só, a emenda ela fica bem imperceptível entre os pontos que você está trabalhando. Então, você vai fazer o seguinte, você deixa este último ponto desta forma, a ponta do fio você vai cortar mais ou menos deste tamanho, para que depois você consiga escondê-la no meio do crochê. Puxo, faço o ezinho inicial aqui. Aí eu faço assim, eu coloco do jeito tradicional, você vai fazer o ponto baixíssimo, só que ao invés de você puxar a cor que você estava trabalhando, você já vai puxar a cor que você vai trabalhar. Então, ela vai iniciar dessa forma, vão ficar 2 pontas aqui que você vai precisar arrematar depois, mas aqui eu já tenho a cor que eu vou trabalhar a próxima carreira. E aí vai ser a mesma coisa sempre. Puxa pela frente, introduz a agulha para trás. Com outra cor é mais fácil de identificar o ponto fantasia, que ele vai sempre trazer uma alcinha do ponto baixo pela frente e aí ele forma uma espécie de uma trança. Então, puxo para frente esta alça, introduzo a agulha para trás, faço sempre 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Novamente. E assim sucessivamente por toda a extensão da carreira. Eu vou fazer mais um.
Conforme você desejar o tamanho da parede do seu cesto, é que você faz o número de carreiras. Então, se você estiver trabalhando um cesto colorido, é importante que você faça esta parte das carreiras de cores diferentes mais ou menos equilibrado. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, neste aqui, nós temos em cada uma das cores 3 carreiras do pink, 3 carreiras do sorvete, 3 carreiras do branco. Só que existe uma primeira carreira de base apenas em ponto baixo simples. Essa é a única dica importante na questão do equilíbrio das cores. Aqui eu fiz a mesma coisa. São 3 carreiras de cada uma das cores e a primeira carreira de base é feita no amarelo. Então, quando você terminar a carreira de base que você já desejava fazer, então agora nós vamos fazer o acabamento da parte superior. No cesto, ele tem apenas nessa parte aqui de cima, eu fiz uma carreira de ponto baixíssimo. Eu vou fazer nesse aqui também. Venho exatamente aonde eu tenho a emenda. Eu vou fazer com outra cor para que vocês enxerguem bem. Eu trabalhei nos nossos cestos de flores, tanto no cesto de flor quanto no roxo, com a mesma cor, mas você pode modificar, não tem problema nenhum. Você vai introduzir a agulha aqui no centro, passa para frente. E agora, serão todas apenas em ponto baixíssimo. Você puxa o fio para frente e laça, fazendo esta correntinha aqui de acabamento de toda a volta desta forma. Não tem nenhum tipo de segredo aqui, apenas para que esta borda fique mais bem acabada e mais durinha. Vai ficar bem mais bonito do que apenas terminar o ponto fantasia sem nenhum acabamento. Então, ele vai ficar desse jeito. Ele fica na parte superior assim, por fora você enxerga essa trancinha e por dentro ele fica como se fosse um pesponto. Então, na parte interna, se você trabalhar com outra cor, só tome cuidado para que o acabamento desta pontinha fique bem escondido aqui nesse pesponto. E aí você tem o acabamento final. Então, essas foram as dicas a respeito dos cestos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, também podem entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp para aquisição dos materiais, tanto da cola, as agulhas de crochê, o fio de malha multitécnicas, que é um fio que somente nós vendemos. Você pode fazer através do nosso site no www.multitecnicas.com.br. Também é possível adquirir os fios através do nosso WhatsApp no 11 98600 2010 e não se esqueça de curtir o nosso vídeo e também inscreva-se no nosso canal para saber das novidades.